Pois é, hoje é terça-feira, dia do quadro de finanças aqui no Novo Dia. O assunto de hoje interessa tanto aos papais quanto aos filhos. Como se planejar para as viagens de final de ano e as férias. Hoje é dia de bater um papo com a Luciana Iquedo. Veja aí. Oi, Lu, bom dia! Muito bom dia, Camila! Tudo bom, minha querida? Melhor agora! Ah, obrigada. Bom dia e obrigada mais uma vez. Na semana passada a gente falou de um tema mais difícil, né? Mais amplo em INSS. Esse ano é um papo mais gostoso, esse dia, né? Hoje é mais gostoso, um pouquinho mais light. Quem não gosta de planejar viagem, né? Às vezes é o sonho de muita gente, não é verdade? E aí a gente começa a chegar em outubro, final de ano se aproximando e dá aquela vontade de viajar, tirar uns dias para descansar, não é mesmo? É verdade. E às vezes não precisa nem ser para muito longe, né? A gente pensa naquela viagem para visitar a família que mora longe e que às vezes gera um gasto, né? Porque às vezes a família não é pequena. Como que a gente se planeja, né? Qual é o comecinho, né? O planejamento inicial, né? Por onde a gente começa? A primeira coisa é saber qual é o nosso orçamento. Quanto a gente tem disponível para tirar essas férias, tirar esses dias, seja para longe ou como a Camila colocou, aqui pertinho mesmo. O primeiro ponto é saber quanto eu tenho de disponibilidade de recurso. E as férias, as viagens, os presentes, eles precisam estar dentro do nosso orçamento e a gente precisa fazer essa previsão antes. Porque assim, são vários gastos, né? Se a gente for de carro, é o combustível, né? É o cuidado com o carro também que tem que pensar, né? Porque tem a manutenção. Que mais que tem? Tem a alimentação. Quantas coisas a gente tem que pôr no papel ali? Tem os pedágios, tem a hospedagem. Quando a gente vai fazer uma viagem mais longa, a gente pode estar considerando aí uma passagem aérea ou uma passagem de ônibus. Então, primeiro eu tenho que saber quanto eu tenho disponível. Depois, é importante que eu faça toda uma pesquisa antes de fechar tudo. Então, a gente hoje tem vários aí buscadores, né? O Google. Nada como entrar primeiro e calcular quanto você vai gastar com deslocamento, com as passagens. E quando a gente fala de uma passagem aérea ou passagem de ônibus, aproveitar as promoções é bem importante para conseguir bons preços. Tem até aplicativos que ajudam a gente a buscar o mais barato, já faz uma pesquisa, né? Uma pré-pesquisa para a gente, né? Exatamente, faz uma comparação, né? Entre as diversas valores. Companhias, as datas que são melhores para a gente viajar. Aí não tem jeito. Quando é ali entre a semana de Natal e Ano Novo, os preços ficam mais caros. Então, quem tem uma flexibilidade maior de viajar antes da alta temporada, também vai pagar menos. Outro ponto importante é incluir aqueles extras, né? Quando vai para a praia, a gente sempre acaba consumindo um sorvete, milho cozido, né? Uma delícia, eu adoro. Eu também. Outros gastos que muitas vezes não estão no orçamento, a gente toma um susto quando a gente já está lá ou quando chega a fatura do cartão de crédito. Então é importante que você também provisione um valor para ser gasto diariamente, independente de para onde for a sua viagem. Isso precisa estar planejado também. Exatamente. Olha, a Luísa de Silveiras, ela pergunta justamente isso. Quantos meses antes eu preciso me programar para viajar? Sim, Luísa, vai depender muito se for uma viagem nacional ou uma viagem internacional. Se você fala de uma viagem mais curta, nacional, a gente está num bom momento de começar a planejar aí para 3 meses, por exemplo, é um bom prazo. Quando a gente fala de viagem internacional e que aí envolve, né, a aquisição de moeda, que a gente vai ter a diferença de câmbio, envolve um planejamento que vai ter um custo muitas vezes maior, o ideal é começar a planejar com 6 meses de antecedência. Olha que bacana. O João de Taubaté, ele quer saber, com as moedas estrangeiras caras, o Brasil é a melhor opção de viagem? É assim, João, depende muito de qual o seu objetivo, de qual o seu sonho. Mas no Brasil a gente tem opções incríveis, tem opções que estão ainda fora do roteiro turístico e que podem sim custar muito mais barato. A dica para quem pretende ir para o exterior é que você vá fazendo a compra de moeda parcialmente. Então a gente fala de fazer um preço médio.
eu não compro tudo de uma vez. A gente está vendo uma grande variação no dólar, no euro. Então, se você pretende para um desses países que utilize uma dessas moedas, o ideal é ir comprando todos os meses um pouquinho. E é por isso que uma diferença aí, né, entre o planejamento em cima da hora por impulso e aquele com meses de antecedência vai fazer diferença para te favorecer. Exatamente. Até a Larissa de Ubatuba, Larissa, ela perguntou mais ou menos isso, quanto levar para uma viagem internacional, né? Então já dá para ir comprando um pouquinho antes, se tem já esse sonho, né? Uma ideia de que o ano que vem eu acho que eu vou fazer uma viagem, já pode ir comprando, é o ideal. Sim, já deve ir comprando. E Larissa, tudo vai depender do seu estilo de viagem e se a hospedagem já estiver inclusa no seu planejamento prévio ou não. Ou seja, já saiu do Brasil com a hospedagem garantida, cerca de $70 ou 70 euros dá para você fazer o turismo, dá para você ter aí uma boa estada. Agora, se você sair daqui sem a estadia reservada, indo, né? Tem pessoas que saem e vão ali viajando, encontrando os lugares para ficar. O ideal é levar $100 ou 100 euros por dia de viagem. Olha que bacana. E olha, tem uma, assim, ó, como planejar uma viagem para o final do ano que vem? Ela quer, o Diogo de São José, ele quer ir para o Nordeste. O fim de ano, geralmente que é alta temporada, para o Nordeste acaba sendo um pouco mais caro, até que para ir para o exterior, por exemplo, a pessoa ela tem que fazer essa pesquisa também? Sim, ela precisa fazer a pesquisa e, Diogo, comparar. Se você está falando no final do ano que vem, você tem bastante tempo. E isso é muito bom. A gente está falando aí de quase 15 meses para se organizar. Então, o que você pode fazer? Abrir ali na sua conta de investimentos uma caixinha, né, um investimento separado com esse objetivo de viagem. Hoje a gente está no momento que a Selic está bem alta, a taxa básica de juros favorecendo os investimentos em renda fixa. Então eu te recomendo que todos os meses você vá colocando um pouquinho e aproveite aí algumas datas em que os preços caem. Então, por exemplo, já vai monitorando o preço da viagem e dê uma olhada. Às vezes na Black Friday que está chegando, a gente tem promoções interessantes aí para comprar. E a gente aproveita melhor quando a gente já sabe o preço. Olha, tem tanta gente perguntando hoje, olha, o mesmo João de Taubaté fez outra pergunta, que é interessante. Aqueles pacotes de viagem que você compra hoje para viajar daqui a alguns anos, compensa? Olha, João, alguns anos é um pouco complexo, né? Mas quando você olha um horizonte de até 12 meses, pesquise a empresa antes, verifique em sites que trazem reclamações, dê uma olhada no Procon para você garantir que é uma empresa idônea. Então, sim, pode compensar, especialmente quando são as primeiras viagens mais longas que a gente faz, pode ser interessante ir com uma agência de viagem, porque ela vai cuidar de todos os detalhes para você. Quando você vai sozinho, você tem que organizar a logística, a hospedagem, o seguro viagem, né, Camila? Seguro viagem, por exemplo, também é muito importante. Né? Exatamente. Aí vale a pena checar muitos cartões de crédito. Quando você compra a passagem com ele, eles te dão direito ao seguro viagem. Então também é importante conhecer esses benefícios para utilizá-los ao máximo. Olha, é muito interessante essa questão, né, da viagem. Quantas dúvidas aparecem. Olha aqui, ó, mais uma pergunta. Pagar a passagem por milha compensa? Com certeza compensa. A milhagem, né, você adquiriu pelo uso do cartão, então também é importante, gente, a gente já falou aqui no Novo Dia sobre cartão de crédito, como aliado ou como inimigo. Um dos pontos em que ele pode ser o nosso aliado é essa questão da milhagem. Então também vale a pena você conferir quantas milhas o seu cartão te fornece, normalmente é por dólar gasto, e garantir aí que você tenha uma boa relação de milhagem. E aí quando você consegue ter essas milhas e utilizá-las para viajar, é o melhor dos mundos porque vai ficar mais barato. Agora uma pergunta pessoal, hein? Pessoal, que olha medo! Lá, olha lá. A gente fala tanto em conhecer outros países, a gente morre de vontade, né? Mas assim, você, entre conhecer alguns locais aqui, né? Depois da pandemia, principalmente, o turismo nacional e principalmente esses mais regionais, né? Passou a ser mais valorizado, o pessoal começou a investir também, a parte
de hotéis, de restaurantes, isso acabou tendo uma valorização? Você achou que em relação a preços, vale a pena ou então ficou caro também? Sim, eu vejo que realmente o pessoal de turismo sofreu bastante. Aqui na nossa região a gente tem a Serra, né? A gente tem o pessoal do litoral que acabaram sofrendo muito com a falta aí de turistas, e a gente viu uma melhora aqui no nível, né, de receptividade de acolhimento dos turistas. Então eu vejo, Camila, que também fazer uma opção nacional pode ser uma boa opção. Eu tenho gostado muito de ir para lugares que estão fora ali do roteiro usual, conhecer aqui o que a gente tem próximo e a gente pode valorizar. Isso penso que pode ser bem legal aqui para a gente melhorar também o conhecimento que a gente tem do local que a gente vive, não é mesmo? Eu também acho, e assim, acaba sendo, não sai tão barato, de repente algumas cidades mais serranas, aqui por exemplo a gente tem, não tão serranas, mas assim, Cunha, Campos do Jordão, acabam saindo um pouquinho mais caro também comparado a outras cidades. Aí tem um truque, né? Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de subir para Campos, adoro Cunha, especialmente nos momentos em que não é alta temporada. Então, no verão, você vai pagar mais barato ir para Campos e ir para Cunha. Quando a gente está falando de inverno, descer e aproveitar o nosso litoral norte, que é paradisíaco, também costuma custar mais baixo. Agora, quando a gente quer estar nesses lugares na alta temporada, é quando a gente vai pagar um pouco mais por isso. Tá certo. Eu não sei, Helena de Cruzeiro, qual o melhor período para viajar? Helena, o melhor período é aquele que você tem de fato a disponibilidade, e quando a gente viaja com as famílias, né? Então, por exemplo, a gente tem uma limitação. Eu tenho 2 filhas em casa, a gente não consegue viajar no período escolar. Então, os períodos de férias, eles são mais caros. Quando você pode viajar na primavera, por exemplo, que o clima é ameno, e aí você não tem tantas pessoas indo para o mesmo lugar, é um período bem agradável, outono também, né? Você pega uma estação gostosa e ainda paga menos. E assim, é difícil viajar com a família todo ano, hoje em dia? Você conseguir fazer uma viagem bacana, se planejando, é possível? Eu penso que é possível, vale ali a gente destacar a experiência e a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Então já é comprovado, tem um estudo da Universidade de Harvard que comprova que quando você compra uma experiência como uma viagem, e não precisa ser aquela viagem para muito longe, ou você compra um item, né, aquela famosa blusinha, algo para o consumo próprio, que as experiências elas costumam trazer mais felicidade, inclusive. E aí eu penso que dá sim para viajar. Isso na minha casa é prioridade, mas a gente se organiza e não tem jeito, né? Abre mão de outras coisas. Tá certo, meu bem, só pra gente encerrar rapidinho, hein? Sérgio de Taubaté falou que sinto lindo, e tem mais uma pessoa aqui que mandou um recadinho pra você. Olha, deixa eu ver se eu acho aqui, que não vai dar tempo. Se eu não achar, eu te mando depois, hein? Mas olha, um monte de... Olha... Faz diferença no look, né? Obrigada, Sérgio. Olha, eu te mando depois, que gera tantas perguntas, mas olha, minha querida, um beijo, muito obrigada mais uma vez, arrasamos no tema de hoje, assim como da semana passada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, uma ótima semana para você e para você que está nos assistindo. Tá ótimo, querida, vamos lá.